Olá, caros alunos, hoje nós vamos estudar as primeiras civilizações, capítulo 3º, sexto ano, tá? Meu nome é Carlos Lisboa e eu sou professor de História. E a gente vai ver agora as primeiras civilizações, tá? Nesta aula a gente vai ver as primeiras aldeias, as primeiras cidades que floresceram durante a Antiguidade. A gente vai falar sobre a região da Mesopotâmia, sobre os povos da Mesopotâmia e sobre o Egito Antigo, tá? O objetivo desta aula é a gente entender como se desenvolveu esses grupos humanos, como que essas aldeias floresceram, indicar a importância dos rios para essas organizações sociais, compreender os aspectos sociais, econômicos e religiosos dessas civilizações, explicar a importância dos textos como o Código de Hammurabi e a Epopeia de Gilgamesh, e compreender os aspectos gerais sobre a sociedade egípcia, a sua política, a sua economia, sociedade e religião, entre outros assuntos, tá? Primeiramente, vamos conectar aqui com o conteúdo anterior. A gente viu na aula anterior sobre a pré-história, né? Grosso modo, ela é dividida em período paleolítico e neolítico. No período paleolítico, o homem era caracterizado por ser nômade, por viver da coleta e da caça e por dominar o fogo. Quando o homem domina a agricultura, a gente passa para o neolítico, né? E aí o homem domina a agricultura, ele domina a domesticação dos animais, e aí por conta disso ele passa a ser sedentário. Ele começa a se fixar em um local só. Ele não precisa mais ficar andando de um canto para o outro à procura de alimento, correndo o risco de morrer com predadores, por problemas naturais. Com a sedentarização, com a oferta de alimento abundante, porque ele domina agora a agricultura e a domesticação de animais, ele tem tanto alimento à base vegetal quanto à base animal. Isso favorece também a questão da sua dieta, né? E ao utilizar o fogo para o cozimento dos alimentos também, isso faz com que ele aproveite melhor as qualidades nutricionais dos alimentos, né? Isso favorece tanto a sua biologia corporal, como também possibilita a ele se desenvolver mais nos aspectos geográficos do local onde ele mora, onde ele vive. A gente percebe que essas regiões, o homem do Neolítico, ele vai ser um fator importante para a sua estrutura, a sua mudança social, ao se tornar sedentário, vai forjar a criação de aldeias e de cidades. Isso ocorre porque, como eles têm como o homem neolítico tem acesso à alimentação em abundância, sem os problemas de correr risco de vida por meio de caçadas ou sem correr o risco climático, em uma caçada, por exemplo, chover ou houver um relâmpago e ele correr o risco de morrer. Com a sedentarização, a população cresce bastante. E esse crescimento naturalmente vai forjar a criação de aldeias e cidades, e cada vez vai ficar mais complexo essa situação, porque quanto mais gente, isso vai possibilitar a especialização das atividades laborais, ou seja, das atividades de trabalho. Então, quem tem um dom para metalurgia vai trabalhar com bronze, quem tem dom para o artesanato vai trabalhar com artesanato, quem tem dom para política vai ser um bom político, tá? E isso não existia no período paleolítico, porque como as sociedades eram pequenas, qualquer indivíduo ele tinha que saber tudo sobre aquela sociedade. Como eram poucos indivíduos, se um morresse, o outro ele não ia causar tanto problema para o grupo, porque o outro sabia fazer todas essas coisas. Quando a sociedade cresce demais, ela se especializa bastante, tá? E essa especialização vai também ter como consequência a diferenciação dos seres humanos, classes diferentes, hierarquias. Então as relações, vai começar a haver relações de poder. Uns seres humanos terão mais poderes sobre os outros, tá? Nessas civilizações, que a gente chama de civilizações da Antiguidade Oriental, elas que se referem ao Egito Antigo e às civilizações da Mesopotâmia, elas têm um modo de vida estamental. Isso significa dizer que a vida
do homem desse período é pautado pela hereditariedade, pelo nascimento. Se você nasceu de uma família nobre, você vai ser nobre. Se você nasceu de uma família de camponês, você vai ser camponês a vida inteira. Não existia mobilidade social. Era muito difícil haver uma mobilidade social nesse período. E a gente segue o nosso conteúdo aqui para a gente falar sobre agora o crescente fértil. Tá? A região do crescente fértil é uma região em forma de lua cheia, que circunda o rio Nilo e a Mesopotâmia, ou seja, aquela região entre os rios Tigre e Eufrates. Então, assim, duas civilizações foram extremamente importantes aqui, a civilização egípcia e a civilização da Mesopotâmia. Tá? A região da Mesopotâmia é uma região onde que várias cidades importantes surgiram e vários impérios se formaram por ali. Tá? Então, como essas sociedades também eram chamadas de sociedades hidráulicas, porque elas viviam e tinham uma economia que era necessária a partir dos rios. Tá? Como o rio era importante para a sobrevivência dessas sociedades, elas começaram a estudar os rios. Quando que ocorrem as cheias, como que elas podem aproveitar melhor o rio. Então, o rio Nilo, ele é um rio que tem a sua cheia bem precisa. Então, os egípcios começaram a estudar isso e se utilizaram disso da melhor forma possível. Então, quando havia uma cheia, quando o rio esvaziava, quando acabava a cheia, a região onde havia sido inundada ela era bastante fértil. Então, qualquer coisa que se plantava ali dava com alta produtividade. E isso, além disso, eles fizeram diques, ou seja, barragens, canalização de água e represas para poder aproveitar o rio durante as secas. Então, fazendo isso, eles tiveram acesso ao alimento durante todo o ano. Na região da Mesopotâmia, que significa entre rios, Mesopotâmia significa entre rios. Nessa região entre o rio Tigre e Eufrates, as cheias elas eram imprevisíveis. O que fez com que a inteligência humana daqueles povos lá também interferissem na natureza, ou seja, nos rios, de modo a permitir que houvesse possibilidade de plantio e colheita durante o ano todo. Tá? A gente vai fazer uma atividade aqui relacionada a esse conteúdo e em seguida a gente segue no conteúdo. Interpretando documentos. O historiador grego Heródoto, conhecido como o pai da história, visitou o Egito e em seu livro História descreveu assim o lugar. A maior parte do país é uma dádiva do Nilo, como dizem os sacerdotes. E foi essa a minha impressão. Tá? Outros autores, no entanto, têm uma visão diferente sobre a relação do Nilo com o Egito. Vamos ler o fragmento. O Egito fascina quem dele se aproxima, envolvendo a todos num clima de mistério e grandiosidade. Maravilhados com aquela civilização encantadora, cercada de deserto por quase todos os lados, tanto que seus próprios habitantes, como estrangeiros e visitantes, de Heródoto a Napoleão, costumavam acreditar que viam a determinação costumavam acreditar o que viam a determinações geográficas e fatores místicos. Entretanto, o segredo da civilização egípcia não é um presente da natureza. Vamos lá às questões. Questão 1. O que Heródoto quer dizer ao afirmar que o Egito é uma dádiva do Nilo? Aí, como a gente viu aqui no glossário, dádiva significa presente, significa um benefício divino, um benefício dado a alguém ou a alguma coisa. Nesse sentido, quando Heródoto fala que o Egito é uma dádiva do Nilo, ele está dizendo que a simples existência do rio possibilitou, o crescimento e o florescimento daquela grande civilização egípcia. No segundo texto, no segundo parágrafo do segundo texto, ele inicia assim: entretanto, ou seja, uma conjunção adversativa, ela inicia uma oposição. Então, entretanto, o segredo da civilização egípcia não é um presente da natureza. Ou seja, está contradizendo aqui a fala do Heródoto. Ou seja,
esse segundo fragmento, eles nos falam que, ademais de existir o rio Nilo ali, o Egito só se tornou grande porque os homens egípcios, porque a população egípcia conseguiu trabalhar e interferir na natureza de modo a construir uma grande civilização. O simples fato de existir o rio lá não garantia, não determinaria que ali surgisse uma grande civilização. A grande civilização só existiu, segundo o segundo texto, conforme o segundo texto, devido à intervenção humana. E agora a gente vai estudar aqui mais especificamente Mesopotâmia, que, como eu falei anteriormente, significa entre rios, e ela está entre os rios Tigre e Eufrates aqui na região do Oriente Médio. Então vamos lá. Como que era a organização econômica? A organização econômica na Mesopotâmia se pautava pela agricultura, né? A agricultura que ficava próxima aos rios. Eles utilizavam da água dos rios para a irrigação da agricultura e assim eles conseguiam ter alimento à disposição o ano todo. Além disso, servia como comunicação para comercializar os excedentes da produção, né? Eles se utilizavam das atividades agrícolas e o que sobrava, que a gente chama de excedente, era comercializado. Então, além disso, eles tinham a domesticação dos animais, eles criavam bovinos, bois, carneiros, burros, gansos, patos. Com aspecto aos vegetais, eles plantavam trigo, cevada, centeio. Então, graças aos rios Tigre e Eufrates, eles tinham acesso a alimento em abundância. Isso também favoreceu o florescimento das civilizações que existiram, né, nessa região. Passado esse conteúdo, a gente vai falar um pouco agora sobre a organização política e social na Mesopotâmia. Então vamos lá. Então a hierarquia social era a seguinte: existia lá a figura do rei, que era a figura política mais importante. O rei, ele era chefe político, religioso e administrativo. Abaixo do rei abaixo do rei tinham os sacerdotes e os militares. Abaixo destes, as aristocracias, que eram as pessoas mais importantes, relacionadas também à nobreza. E abaixo deles existiam os artesãos e os comerciantes, os pequenos proprietários de terras. Tá? Lembrando que nesse período a terra era do Estado, era de posse do Estado. O Estado distribuía essas terras entre a elite, entre as pessoas mais importantes ali, que redistribuíam essas terras para a base social, para os camponeses, os escravizados, para que eles produzissem ali, e uma parcela dessa produção era entregue à monarquia, era entregue ao rei. Tá? Então, lembrando que a escravização ali era bem pequena. Então, essas sociedades, o modo de produção dela a gente chama de modo de produção asiático, no qual não existe propriedade privada, tudo que existe é do Estado, e o Estado que distribui essas terras para que as pessoas, para que os particulares possam nela produzir e retornar ao Estado uma parcela dessa produção. Como que era a organização religiosa lá na Mesopotâmia? Então, a Mesopotâmia, ela praticava uma religião politeísta, ela tinha vários deuses. Poli significa muitos, e politeísta, e teísta é aquele que acredita em muitos deuses. Então, os principais deuses ali eram o deus Anu, que era o deus céu, o deus Sin, que era o deus lua, Shamash, que era o deus sol, Ishtar, que era a deusa do amor e da guerra, e Marduk, que era o deus do poder. Marduk, o deus do poder. Então, esses eram os principais deuses ali. Marduk era um dos mais populares. Tá? E assim, cada cidade-estado, cada cidade independente, tinha o seu deus particular, o seu deus favorito. Se a gente for relacionar com a religião católica, a gente fazia uma analogia da seguinte maneira: a gente tem o principal, que é Jesus Cristo, Deus, Filho de Deus,
E cada cidade brasileira tem um padroeiro. É como se fosse o deus específico daquela cidade. Sem, contudo, deixar de lado o deus principal. Então tinha essa lógica aqui na religião das civilizações mesopotâmicas. Tá? Eles faziam sacrifício. Lá eles construíam grandes templos que eram chamados de zigurates aos deuses. E eles não acreditavam, uma característica importante dessa sociedade é que eles não acreditavam em vida após a morte. Somente o Egito é a exceção a isso. Né? Nessas sociedades, nessas primeiras civilizações do Oriente, da Antiguidade Oriental, apenas o Egito acreditava na vida após a morte. As civilizações da Mesopotâmia não acreditavam na vida após a morte. Isso é um fator importante que a gente tem que salientar aqui. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre os povos da Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia é uma região em que havia várias civilizações ali. Como se fossem várias cidades independentes. De tempos em tempos, uma cidade se tornou tão importante que começou a dominar outras cidades ali. E aí foram criados impérios. Tá? Impérios. Ou seja, quando uma cidade se tornou tão importante que começou a conquistar outras regiões, outras cidades, e aí se formaram alguns impérios. A gente vai ver que a primeira civilização que surgiu ali foi a civilização suméria e a acadiana. Então, os sumérios eles criaram pequenas cidades que eram governadas por um governante chamado Patesi. Patesi era o governante de pequenas cidades independentes. E aí tinham várias... Quais são algumas das cidades independentes ali, que existiam ali? Cidade de Kish, cidade de Uruk, Nippur, Lagash. E assim, essas cidades elas foram dominadas pelos acadianos. E até... Então, primeiro lá existiam os sumérios, que tinham suas cidades independentes. O Império Acadiano dominou essas cidades independentes e formou um primeiro Império Acadiano. Formou o primeiro Império Acadiano ali. E em 2100 a.C., os sumérios foram derrotados e os acadianos foram derrotados, né? E os sumérios voltam a ter o poder como eles tinham antes, ou seja, formado por muitas cidades independentes. Então, primeiro os sumérios foi a primeira civilização que apareceu ali naquela região. Em seguida, ela criou várias cidades independentes governadas por Patesi. Em seguida, essas cidades independentes foram dominadas pelo Império Acadiano, que foi o primeiro império formado na região da Mesopotâmia. E por volta de 2100 a.C., os sumérios voltam a ter o controle daquela região. Lembrando aqui que os sumérios foram os primeiros, a primeira civilização a dominar a escrita. É por conta deles que a gente divide a história em 4.000 a.C. e 4.000 a.C. até hoje e a pré-história. Então a gente vai seguindo aqui, a gente vai falar agora um pouco sobre a região aqui da Babilônia. A gente vai falar aqui sobre a região da Babilônia. Então aqui, os babilônios. Vamos à leitura do texto e depois a gente faz um comentário. Os amoritas, povo semita originário do deserto da Arábia, estavam entre os invasores que puseram fim ao domínio acadiano. Vindos da Babilônia, conseguiram dominar a Mesopotâmia. O primeiro império babilônico foi marcado pela liderança do rei Hammurabi. Por volta de 1800 a.C., ele unificou a Mesopotâmia, desde a região da Assíria até a Caldeia, atual região do Golfo Pérsico. A cidade da Babilônia foi a nova sede do poder. Hammurabi foi responsável pela organização do Código de Leis, conhecido como Código de Hammurabi. Também fez uma ampla reforma religiosa. Então aqui
Primeiro os sumérios eles detêm o poder naquela região, depois os acadianos e depois os amoritas eles dominam a região e constroem o primeiro império babilônico com capital na cidade de Babilônia, cidade independente de Babilônia. E o que foi o Código de Hammurabi? Ele foi o primeiro código escrito estabelecendo as leis sociais. Essas leis falavam sobre família, sobre propriedade, sobre o comércio, sobre a herança, sobre o adultério, entre outros aspectos, regulava a vida social. Essa lei ela era baseada no ideal de Italião, ou seja, olho por olho, dente por dente. A pena seria aplicada de acordo com a punição, de acordo com o crime cometido. Tá? Passado essas informações, a gente vai aqui falar um pouco sobre os assírios. Tá? A gente vai fazer a leitura e depois a gente comenta um pouco sobre esse assunto. O Império Assírio compreende o período de 1200 a.C. a 612 a.C. A partir do século VII a.C., sob o reinado de Assurbanipal, os assírios viveram seu apogeu, ou seja, seu melhor momento. O império teve duas capitais, primeiro Assur, depois Nínive, às margens do rio Tigre. O poder militar, o desenvolvimento de técnicas de guerra, as armas de ferro, os carros de combate, o uso do cavalo, entre outros, são fatores que ajudaram a entender como os assírios conseguiram conquistar diversos territórios. Então os assírios eles conquistaram o primeiro império babilônico, tá? Graças a esses componentes que aqui são informados. Eles tinham alto poderio militar, graças a isso eles conquistaram o primeiro império babilônico. Então por volta lá de 612, o rei Nabopolassar ele constrói o segundo império babilônico. Né? A gente vai ler aqui também sobre o segundo império babilônico e em seguida a gente faz um comentário sobre esse tema. Sob o comando do rei Nabopolassar, em 612 a.C., os caldeus destruíram Nínive, a capital dos assírios, e todo o seu império. A cidade da Babilônia voltou a ser o centro político-administrativo da Mesopotâmia. Foram construídos vários palácios, templos, grandes muralhas e os jardins suspensos da Babilônia. Em 539 a.C., Ciro, rei dos persas, conquistou a Babilônia e deu início ao Império Persa do Oriente. Então, o Império Babilônico ele sobreviveu até 539. Tá? A partir daí, Ciro, rei dos persas, conquista o Império Babilônico. Então, aqui fala também sobre os jardins suspensos da Babilônia, né? que é considerada uma das sete maravilhas da Antiguidade. A gente vai falar um pouco agora sobre a cultura da Mesopotâmia. Então, como a gente sabe, os sumérios eles foram os primeiros que dominaram a escrita. Eles criaram uma escrita que a gente chama de cuneiforme, porque ela era feita com cuia. E a gente vai ler um pouco sobre isso aqui. Os sumérios foram o primeiro povo a inventar o sistema de escrita. Inicialmente, a escrita era pictórica, ou seja, ela era de imagem. E buscava-se representar objetos, animais, pessoas e situações cotidianas. Posteriormente, os desenhos foram simplificados e começaram a representar ideias e sensações e sentimentos. A escrita tornou-se então ideográfica, ou seja, uma grafia para representar ideias. Ela passou a representar o pensamento e a linguagem humana por meio de símbolos. A escrita sumária é conhecida como cuneiforme, pois era feita com o objeto na forma de cunho. Ela era registrada em tábuas de argila. Nesse momento histórico, a escrita era uma atividade restrita a um pequeno grupo de pessoas, os escribas. Eles tinham o privilégio de ter acesso ao conhecimento por meio de uma escola de escribas conhecida como Eduba, tá? Então, o povo sumério de uma elite, eles tinham acesso a essa escola, Eduba, no qual eles aprendiam a escrita e aprendiam também conceitos sobre o Estado para poder administrá-lo. Os escribas eram importantes. No geral, eles eram administradores ou ajudavam na administração das grandes civilizações que existiram. A gente vai falar um pouco agora sobre
Epopeia de Gilgamesh. Antes eu vou mostrar aqui algumas imagens dos deuses mesopotâmicos, tá? A gente tem aqui alguns deuses que a gente vai mostrar para vocês. Aqui a gente tem o deus Céu, como a gente já havia informado ali, chamado Anu. Em seguida a gente tem o deus Lua, chamado Sim. E o terceiro aqui a gente tem o deus Shamash, que é o deus Sol. Tá? Na outra imagem aqui a gente tem a deusa Ishtar, que é a deusa do amor e da guerra. E a gente tem o deus Marduk, que é o deus do poder. Vamos falar agora aqui sobre um conteúdo extremamente importante, que é a Epopeia de Gilgamesh. Tá? Deixa eu só encontrar aqui. Então vamos lá. Epopeia de Gilgamesh. Então vamos. Então vamos lá. Encontrando isso aqui, saiba mais. O que foi a Epopeia de Gilgamesh? Gilgamesh foi. A Epopeia de Gilgamesh é o primeiro livro escrito, é a primeira literatura escrita no mundo, tá? A primeira escrita no mundo a existir. Primeira literatura, primeiro texto literário escrito no mundo. A base desse texto é a seguinte: ele fala sobre Gilgamesh, que ele era o filho de uma deusa e de um semideus. Então ele era muito forte e se tornou muito convencido. Os deuses, e muito arrogante, os deuses queriam, dar uma lição por conta dessa arrogância que ele tinha. E aí os deuses criaram um semideus chamado Enkidu para que ele destruísse Gilgamesh. E os dois lutaram, e ninguém conseguia vencer, porque os dois eram muito fortes. Então eles decidiram se tornarem amigos. Então eles se tornaram muito amigos. Os deuses, irados com isso, mataram Enkidu e deixaram, Gilgamesh ficou extremamente triste. E quando Enkidu foi morto, ele percebeu que ele pode morrer, que a sua existência pode acabar. Então ele teve como meta buscar a imortalidade. Então ele foi procurou bastante, e aí ele encontrou uma planta que possibilitava a imortalidade. Quando ele foi pegar essa planta, a planta foi uma serpente, pegou a planta no lugar dele, e aí ele não conseguiu a imortalidade. Então basicamente a história de Gilgamesh é essa. É extremamente importante porque é o primeiro livro literário escrito, tá? E a gente vai falar um pouco aqui de como que a religião influencia na cultura e na ciência dos povos mesopotâmicos, tá? Para isso a gente vai ler aqui esse conteúdo aqui e em seguida comentá-lo. Para os povos mesopotâmicos, a lua, o sol e as estrelas eram considerados meios de comunicação com os deuses. Observando o céu, eles também perceberam uma relação entre os astros e a passagem do tempo. Assim, buscando a comunicação com os deuses, esses povos se destacaram no estudo dos movimentos dos astros, elaborando mapas celestes. Esse conhecimento possibilitou a criação de um calendário. Nele, o ano foi dividido em 12 meses lunares. As observações das fases da luz levaram à divisão da semana em 7 dias. A necessidade de medir e demarcar as terras após as enchentes levou os mesopotâmicos a produzir avançados conhecimentos matemáticos, processo de multiplicação e divisão, cálculos de álgebra. Também desenvolveram um sistema de pesos e medidas, organizaram tabelas para facilitar os cálculos e construíram relógios de sol e água. Então aqui a gente tem uma informação do quão importante era a astrologia, os astros para os mesopotâmicos. E como era essa relação com os deuses, né? Por haver essa relação religiosa, eles tentavam aprender sobre esses astros porque
Eles acreditavam que através disso eles poderiam se comunicar com os deuses. Tá? A gente vai fazer algumas atividades aqui. Em seguida, a gente vai entrar no conteúdo de Egito Antigo. Primeira questão. Considerando o Código de Hammurabi, responda. Hammurabi reuniu antigos costumes e preceitos dos povos da Mesopotâmia e os transformou em um código de leis. De que questões esse código tratava? Suas leis eram aplicadas da mesma forma para todos os membros da comunidade? Justifique. Então, de que questões tratava? De questões como família, propriedade privada, propriedade, adultério, sobre as funções das mulheres. Então, tratava sobre o cotidiano daquela sociedade. Tá? Essas suas leis, elas eram aplicadas da mesma forma? Não, não eram aplicadas da mesma forma. A lei era aplicada de acordo com a classe social do apenado, como é hoje. Né? Hoje, se uma pessoa da elite cometer um crime e uma pessoa de uma classe baixa cometer um crime, o mesmo crime, se os dois cometerem o mesmo crime, a pena vai ser diferente, porque a justiça ela é parcial e ela é influenciada pelo poder econômico, pelo poder social de quem comete o crime. Vamos à próxima questão. Então, a gente fez a questão 1, a letra A da questão 1, vamos fazer a letra B. O Código de Hammurabi é também descrito como a Lei de Talião, pautado na ideia de olho por olho, dente por dente. Ou seja, pena por um crime deve ser equivalente ao crime cometido. Atualmente, as leis são aplicadas dessa forma? Explique. Não, atualmente as leis não são aplicadas dessa forma. Ou seja, se uma pessoa matou alguém, essa pessoa não... A justiça atualmente não vai matar alguém importante desse cara que matou. Vamos estabelecer um exemplo ilustrativo aqui para ficar melhor essa ideia. Se, por exemplo, se eu matei o cachorro de alguém, segundo a lei de Talião, segundo esse princípio, para que houvesse justiça, o dono desse cachorro que foi morto, ele deveria matar um cachorro meu. Atualmente não é assim. Hoje em dia as penas elas são aplicadas com privação de liberdade, com multa, com pagamento de ajuda social, com cumprimento de medidas sociais. Dessa forma, as leis são impostas hoje na sociedade. Em algumas sociedades é imposto também a pena de morte, mas é bem diferente do princípio da lei de Talião, em que, para que haja justiça, a pena tem que ser equivalente ao crime cometido. Vamos à questão C, a letra C da questão 1. Qual é a importância das leis para uma sociedade? As leis são importantes porque elas conseguem regular a sociedade e criar uma uniformidade, evitando que o caos aconteça. As leis elas são criadas para ordenar a sociedade com base em determinados valores, costumes e traços culturais. Elas podem trazer garantias e seguranças para a população, mas também excluir outros segmentos da sociedade. Esse é um ponto que pode ser debatido, esse é um ponto importante que a gente pode debater aqui. Então, por que as leis são importantes? Elas são importantes para preservar os valores, os costumes e tornar a sociedade mais organizada possível, evitando que o caos aconteça. Letra D. Em sua opinião, qual foi a mais importante contribuição dos mesopotâmicos para a humanidade? Por quê? A contribuição mais importante foi a escrita. Assim, essa questão é pessoal, mas na minha visão foi a escrita, além dos conhecimentos astrológicos, né? A questão do calendário, a questão do relógio solar, o relógio de água. Então, que mais que essa forma de trabalhar com o rio, os conhecimentos matemáticos que permitiram eles utilizarem da melhor forma possível as enchentes dos rios na Mesopotâmia. Então esses são os fatores importantes, ok? A gente vai ver agora aqui a história do Egito Antigo, tá? Então vamos iniciar o conteúdo aqui sobre o Egito Antigo. Vamos lá, olha só.
A civilização egípcia foi uma das mais importantes do Crescente Fértil. Seu território ocupava o norte e nordeste do continente africano. Assim como a Mesopotâmia, a civilização egípcia se desenvolveu nas proximidades de um rio, o Nilo, o qual, em decorrência das cheias anuais, tinha as margens muito férteis. Tá? Então, como que era? A gente vai falar um pouco sobre a organização política do Egito Antigo. Tá? A sociedade egípcia ela surgiu entre 7.000 e 3.000 a.C. Tá? Ela surgiu nesse período. A partir desse período de 3.000, ela vai se constituir enquanto civilização mesmo, enquanto Estado. Tá? Então, nesse período existiam bastante nomos. O que eram nomos? Nomos eram pequenas fazendas, territórios em que as pessoas moravam, plantavam e estabeleciam um núcleo social. Esses nomos, cada nomo, então existiam centenas de nomos naquela região, cada nomo era independente, ele tinha um governante. O governante desse nomo ele era chamado de monarca, né? Nomo, monarca. Então esses nomos eles eram governados por um nomarca. Com o tempo, alguns nomos ficaram mais importantes do que outros, e aí houve a união desses nomos, que possibilitou a criação, a existência do Egito. Tá? E essa unificação ela ocorreu com o faraó Menés. Ele foi o governante que unificou esses nomos e criou uma dinastia, ou seja, ele criou uma monarquia, ele unificou o Egito sob o seu comando, e a partir disso ele recebeu o título de faraó. Agora a gente vai falar um pouco aqui sobre como que era esse governo. Então, no Egito havia um sistema de governo chamado teocracia. A gente estudou sobre Tel significa Deus, cracia significa poder. O poder ele era vinculado a Deus, o poder era dado por Deus. E o faraó ele era considerado um Deus vivo, ele era considerado uma encarnação de Deus. Então qualquer ação sua era uma ação divina e ninguém poderia contestá-la. Tá? E o faraó ele era auxiliado por diversos entes sociais, como os militares, os sacerdotes, os escribas. Então, os escribas, os camponeses e os escravizados. A terra pertencia ao Estado, o Estado as distribuía aos camponeses, aos escravizados, aos pequenos proprietários de terras que existiam ali, mas de modo geral o Estado era dono da terra. A quem essa terra era cedida, ele produzia nessa terra e entregava uma parte para o Estado, para o rei. Agora a gente vai fazer uma atividade aqui para em seguida seguir no conteúdo. Organizando a história. Com relação à organização social do Egito, assinale com V as afirmativas verdadeiras e F as falsas. Depois reescreva as falsas de modo a torná-las verdadeiras. Tá? Os escribas integravam a classe menos privilegiada do Egito? Falso. Esse aqui é falso. Os escribas eram uma parte importante, até porque no Egito, nessas civilizações, conhecer a escrita era algo muito difícil. Era algo de quem realmente já tinha importância. Os escribas eles eram tão importantes que a sua função também se vinculava à hereditariedade. Então, era uma função que passava por laços de sangue. Então, falso. Eles pertenciam a uma classe privilegiada. Letra B. O faraó era o chefe do Estado, soberano do exército e da justiça. Verdadeiro. O faraó ele detinha o poder militar, político, o poder da justiça. Então ele controlava tudo, tá? O faraó. Letra C. A maioria da população do Egito era formada por camponeses, que viviam em comunidades e eram chamados de felás. A agricultura era a atividade mais importante da época. Por isso, eles tinham bastante prestígio e poder. Questão falsa, tá? Questão falsa. Então,
essa última parte aqui da questão a invalida, né? A torna falsa. Então a maioria da população do Egito era formada por camponeses. Sim, a maioria era formada por camponeses, que viviam em comunidades e eram chamados felás. Sim, eles eram chamados felás. A agricultura era uma atividade mais importante da época. Sim, a atividade de agricultura, tanto que ela dependia do rio Nilo. Por isso, eles tinham bastante prestígio e poder. Não, eles não tinham bastante prestígio e poder. Letra D. Os escravizados eram, em geral, prisioneiros de guerra ou pessoas oferecidas como pagamento de tributos, no verdadeiro. Então, os escravos não era a maioria. Escravo no Egito era a minoria. Muito pouco. Então, tanto é que a gente não classifica o sistema de produção dessa sociedade como escravocrata. É um sistema que a gente chama de asiático, sistema de produção asiático. Porque a mão de obra era uma mão de obra servil. Então, quando o Egito entrava em guerra com alguma outra civilização e ele ganhava, ele poderia adquirir prisioneiros e torná-los escravos, ou através do pagamento, como tributo. Letra E. No início de sua formação, a civilização egípcia sofreu muito por se encontrar no meio do deserto, ao longo dos rios. Falso. Ela não encontrou problemas, até porque a existência do rio Nilo ofereceu a ela condições de ela florescer ali. Agora a gente vai trabalhar o conteúdo aqui de trabalho e comércio, tá? Então vamos lá. A gente vai ler esse conteúdo aqui e em seguida a gente comenta, tá? A proximidade com o rio Nilo fazia com que a terra fosse propícia à plantação de vários alimentos, como lentilha, cebola, pepino, tâmara, bem como a criação de animais. Os egípcios também caçavam e pescavam e utilizavam com frequência uma planta chamada papiro, com a qual confeccionavam cestas, sandálias, cordas, papel, barcos, etc. Apreciavam maquiagens e adornos, como colares, peitorais, amuletos, braceletes e anéis. Havia profissionais especializados na fabricação desses produtos. Além de contribuir para o desenvolvimento da agricultura, o rio Nilo foi uma importante via de comunicação para os egípcios realizarem trocas comerciais. Eles praticavam o comércio interno e também importavam diversos produtos de outras regiões, como madeiras, ouro, bronze, marfim, incensos e pele de animais. Nas épocas de seca, muitos trabalhadores eram deslocados do campo para trabalharem nas construções de diques, canais de irrigação e reservatórios de água. Esse trabalho era realizado sob a orientação de funcionários do faraó. A gente vai falar um pouco agora sobre a religião. Os egípcios eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Eles acreditavam na vida após a morte, tanto é que eles faziam a mumificação dos seus corpos, né, acreditando que, preservando seus corpos, eles retornariam à vida. Né? Então vamos ler esse conteúdo e em seguida comentá-lo. A religião era uma das bases da vida egípcia. Os egípcios interpretavam o mundo como resultado da ação de forças superiores. Por esse motivo, o posicionamento do Sol, as cheias do Nilo e outros fenômenos naturais eram percebidos como ações de divindade sobre a Terra. Assim como outros povos da antiguidade, os egípcios eram politeístas, o que significa que acreditavam em vários deuses. Para eles, as divindades eram responsáveis pela ordem e o equilíbrio no mundo. Os deuses simbolizavam os astros, as forças da natureza e uma variedade de animais e plantas. Grande parte deles eram apresentados com características humanas, outras com características humanas e de animais. Então a gente chama de zoomorficação, quando esses deuses são representados por figuras, metade de figuras humanas, metade de animais. E a gente vai falar um pouco sobre a mumificação e sobre o julgamento de Osíris. Tá? Osíris era o deus que, segundo os egípcios, acreditavam que ele tinha sido um rei egípcio e que havia sido morto. E que ele havia sido ressuscitado pela deusa Ísis e que ele vivia num local sagrado. Vamos à leitura desse texto e em seguida a gente faz alguns comentários. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. O que isso significa? Para eles, as pessoas não iam
para um determinado lugar assim que morresse, tampouco desapareciam. Eles acreditavam que o espírito dos mortos passava, na verdade, por um julgamento. O resultado desse processo permitia ou não a entrada dele no reino de Osíris. Devido a essa crença, os corpos dos mortos passavam por um processo de mumificação, pois as pessoas precisavam de seus corpos para viver na terra de Osíris. Então, basicamente, isso aqui que a gente estava comentando, tá? E aqui a gente tem essas imagens que são vasos, em que os egípcios eles colocavam partes, né, do corpo do mumificado dentro deles. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O processo de mumificação começava com a lavagem do corpo do morto, preferencialmente com a água do rio Nilo. Em seguida, os órgãos internos, intestino, estômago, fígado e pulmão, eram retirados e guardados separadamente em vasilhas chamadas canopos. Tá? Então, esses aqui são os canopos, no qual essas partes dos corpos assim eram retiradas e aí guardadas. E os egípcios eles retiravam o cérebro, no entanto, eles preservavam o coração. Eles acreditavam que a inteligência ela advinha do coração e não do cérebro. E quando essa pessoa morria, eles acreditavam que eles recebiam esse livro dos mortos, que continham instruções de como se portar no reino de Osíris. E quem entregava esse livro era o deus Anubis, tá? Anubis que entregava. E aí o morto ia ser julgado e a partir dos seus feitos ele poderia entrar ou não no reino de Osíris. Aí a gente fala um pouco aqui sobre as grandes construções do Egito. Os egípcios construíram as grandes pirâmides, como do faraó Kelpis, Miquerinos e Kerfém, localizada em Gizé. Tá? Em Gizé tem essas pirâmides aí. Aqui a gente tem a Esfinge. A gente tem aqui a Esfinge e outras pirâmides aqui nesta imagem. Tá? Agora, os conhecimentos pelos egípcios. Tá? Os egípcios eles nos legaram conhecimento sobre matemática, sobre o calendário, sobre astrologia. Nos legaram também a escrita hieróglifa. Então, o egípcio foi uma importante civilização que legou à nossa sociedade, que legou à humanidade, todos esses conhecimentos. Conhecimentos sobre medicina. Como eles faziam a mumificação, eles tinham um alto conhecimento de anatomia humana, sobre medicina também. A gente vai falar um pouco sobre o reino de Kush. Na antiguidade também, na África, existiam outras sociedades além da sociedade egípcia. A gente vai falar aqui do reino de Kush, ou Império Kerma. Esse império ele foi extremamente importante, ele ficava na região central da África, ficava no Sudão, atualmente Sudão, e ele servia ali de ponto de encontro de quem saía do sul da África para ir para o norte da África. Esse reino, esse império, o Império Kerma, ou Reino de Kush, ele chegou a dominar o Egito, estabelecendo a dinastia dos faraós negros do Egito. Tá? Então, esse reino foi extremamente importante, porque demonstra que existiam outros grandes reinos no Egito, e ele conquistou o Egito e estabeleceu ali a dinastia dos faraós negros. Agora a gente vai fazer aqui algumas atividades sobre esse conteúdo, de forma a resumi-lo aqui. Então vamos lá. Explique o significado do termo crescente fértil. Crescente fértil. Esse termo ele se refere a uma região em forma de lua crescente que passa pelo rio Nilo até a região da Mesopotâmia. Tá? Então é uma região extremamente... chama de crescente fértil porque ela cresce do Nilo até a Mesopotâmia ali, e é uma região extremamente fértil devido aos rios. Como os antigos moradores da região do crescente fértil garantiram sua sobrevivência? Eles garantiram sua sobrevivência por meio do domínio dos rios. Ou seja, com seus conhecimentos sobre irrigação, eles começaram a analisar quando ocorriam as cheias, quando não ocorria,
e começaram a intervir na natureza, construindo barragens, diques, canais de irrigação, para que eles pudessem produzir alimento durante o ano todo e assim, né, fazer com que não houvesse desabastecimento de alimento. Na Mesopotâmia, questão 3. Na Mesopotâmia, como era a relação entre ciência e religião? A relação era bastante unida. Havia uma conexão entre a religião e a ciência. O povo da Mesopotâmia, eles acreditavam que os astros, ou que determinada doença, eram causadas por uma maldição ou por uma ira de algum deus. Tá? Então, assim, as pessoas que ficavam doentes, eles acreditavam que aquilo eram maus espíritos ou alguma praga de algum deus. Tá? E aí, então, a gente entende que o estudo dos astros era visto como uma forma de comunicação com os deuses. Era uma forma de se comunicar. Os mesopotâmicos, eles utilizavam os astros como uma forma de se comunicar com Deus. O estudo de medicina estava ligado à crença de que as doenças eram resultados de espíritos malignos. Questão 4. Com base em seus estudos sobre Mesopotâmia, relacione os itens a seguir com as descrições apresentadas. Então vamos lá, letra A, escravizados, letra B, rei, letra C, trabalhadores livres, letra D, funcionários do rei, letra E, sacerdotes. Desenvolviam diversas atividades de trabalho nos meios urbano e rural. Desenvolviam diversas atividades de trabalho nos meios urbano e rural. Isso aqui eram quem faziam essas atividades. Eram diversas atividades, não era uma atividade específica. Eram, letra C, os trabalhadores livres. Construíam uma classe privilegiada e se dedicavam a ofícios religiosos, sacerdotes. Letra E, deviam realizar as atividades mais pesadas, os escravos. Letra A, tinha muito poder e controlava a economia, a política e a religião. Era o rei. E tinham privilégios, estavam sempre perto do soberano e auxiliavam na administração do reino. Era quem? Eram os funcionários do rei. 5. Explique o que eram os nomos e como eram os nomarcas. Os nomos, eles eram aldeias do Antigo Egito, habitadas por agricultores e criadores de animais. Os nomarcas eram os governantes dos nomos. Questão 6. Para os antigos egípcios, o que representava a figura do faraó? O faraó ele representava a união dos nomos sob a liderança de um único governo. Ele também era considerado o grande sacerdote do Egito e a pessoa responsável pela ligação entre os deuses e os homens. Questão 7. Como estava organizada a sociedade egípcia? A organização social egípcia obedecia a seguinte hierarquia: faraó, chefes militares e sacerdotes, administradores e escribas, camponeses e escravizados. Questão 8. Para os antigos egípcios, qual era a importância do Livro dos Mortos? O Livro dos Mortos ele era visto como um guia para a vida após a morte. Ele continha orações e conselhos para os mortos. Sobre o processo de mumificação, responda. O que levava os egípcios a promover a mumificação de seus corpos? O fato de eles acreditarem em uma vida após a morte. Eles acreditavam na imortalidade do corpo e da alma. Todos os egípcios tinham condições de passar pelo mesmo processo de mumificação? Justifique. Não eram todos. Porém, com o tempo, se tornou bastante popular essa mumificação. A mumificação era um processo demorado e caro. Ela se popularizou ao longo do tempo, mas não era praticada por todas as pessoas. Questão 10, última questão. Com base no que você estudou sobre a Mesopotâmia e o Egito, classifique as afirmações a seguir conforme as características de cada região. Durante a maior parte de sua história esteve um governo centralizado. O Egito. Questão 2. Nessa região foram construídos templos religiosos conhecidos como zigurates. Mesopotâmia era formada por diversos povos, como os assírios, os sumérios e os caldeus. Mesopotâmia. Os habitantes davam grande importância para a vida após a morte e por isso construíram túmulos em forma de pirâmide. Egito.
Nessa região formaram-se diversas cidades-estados com autonomia política. Mesopotâmia, o principal chefe político era considerado uma encarnação de alguma divindade. Egito. Então, aqui nós terminamos o nosso conteúdo sobre as primeiras civilizações. Então, até breve.